Baião de 2, edição número 402. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Gerd Wenzel, na Central 3, Rua Augusta, com a Oscar Freire. E novamente o papo hoje é cinema. A gente tá ficando um podcast muito cultural, né? Já falamos sobre teatro aqui no retrasado, agora no passado falamos sobre cinema, sobre o Agente Secreto, e hoje voltaremos a falar sobre cinema. Iremos para o Piauí, exatamente para a cidade, o município de Oeiras, lá, para falar de uma história muito doida sobre Inquisição no século XVIII, no interior do Nordeste. Uma história muito doida que virou filme. O filme Arrenego, que estreou essa semana aqui em São Paulo. Você que está em São Paulo, você pode vê-lo dia 22, sábado, ali no Sinolido, no centro da cidade. E eu recebi aqui o diretor, Fernando Weller, e a roteirista e atriz do filme, a Naiwa Moura. Filme bem interessante, eu vi, achei bem interessante. Tem essas temáticas LGBTQIA+, tem as temáticas da igreja, da Inquisição. É uma história bem interessante, uma pesquisa que foi feita sobre um documento que fala sobre bruxaria, né? Inquisição. Isso ocorreu tudo no Nordeste brasileiro. O programa tá bem interessante. Se eu fosse você, escutava do começo ao fim um papo bem legal sobre cinema, sobre Nordeste, sobre questões LGBTQIA+. Escuta aí, que ficou bem bom. E estamos aqui com Fernando Weller, não errei não, tá vendo aí? E a Naiwa Moura para falar sobre o filme Arrenego, que estreou, né, mundialmente aqui na semana passada. Estamos gravando hoje, dia 18/11, aqui em São Paulo, no Mix Brasil, né, o festival de cinema voltado para as causas LGBTQIPA+. Não vou lembrar, esqueci mais a sigla não. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Gil. Prazer estar aqui. Tudo certo, tranquila também. Prazer estar aqui também conhecendo vocês. Que massa. Me fala um pouquinho, como é que foi a história do filme? Eu vi o filme, cara, e o filme é bem legal, né? Massa. Nos traz uma história do século XVIII, traz aqui pro século XXI e dá a linguagem de vocês. Me fala um pouquinho, primeiro você conta, né? Não precisa dar spoiler, claro, de um pouquinho do que é o filme para quem tá nos ouvindo. E como é que surgiu a ideia de fazer esse filme? Então, esse filme, como você falou, é um filme que trata de um tema da história do Brasil, né? Uhum. Que diz respeito a um documento. É um documento que foi achado por um historiador e antropólogo na Bahia chamado Luiz Motti, nos arquivos da Inquisição em Lisboa. E esse documento é um documento de 1758 que narra, vamos dizer, as experiências de 2 a 3 mulheres, na verdade são mais mulheres, mas são 2 depoimentos principais, na cidade de Oeiras, no Piauí, que na época era a capital, né, da primeira capital do estado do Piauí, que narra experiências de encontro mágico com o demônio, né? Uhum. Então são narrativas que se assemelham muito a esses sabais das bruxas que são conhecidos, Sim. né, na literatura, no cinema, etc. Então esse documento o Luiz Motti encontrou em 2010, né, publicou um artigo muito interessante sobre eles. E eu tomei conhecimento em 2016, lendo um livro de uma historiadora do Rio de Janeiro chamada Carolina Rocha, um livro que se chama O Sabá do Sertão, né, que é um livro que narra essas experiências mágicas dessas mulheres no interior do Piauí. E aí, como todo projeto audiovisual, assim, ele da ideia até a realização passam-se anos, né, no Brasil. Então, esse projeto ele começou a ser apresentado nos editais em 2016, né, e felizmente ele passou na LPG em 2023, e aí o projeto começa a existir, né? Quando a gente consegue um financiamento, as coisas começam a andar. E é nesse momento que eu conheço Naiwa, que está aqui presente, que é natural de Oeiras e que, por uma coincidência muito feliz,
era aluna na graduação em publicidade na UFPE, onde eu trabalho também. Ah, que legal. E estava desenvolvendo uma pesquisa para o TCC dela sobre os mesmos documentos. Caralho. Né? Sobre essa mesma história. Né? Acho que Nayá pode contar como é que a gente se conheceu. Então, eu tô para Nayá. Essa história lá de Oeiras já era conhecida por você de muito tempo, sei lá, da sua infância, ou uma coisa que chegou também depois a você? Então, não conhecia essa história, só que no final de 2019, quando eu tinha que fazer o meu TCC em publicidade, eu entendi naquele momento que eu estava passando por várias situações que me fizeram querer pesquisar alguma coisa que se relacionasse com a minha cidade, com a minha história, com, de certa forma, com a construção de uma identidade também, associada a um território. E aí foi quando eu começo a pesquisar sobre esse documento e, assim, pesquisar sobre várias coisas, possibilidades dentro de Oeiras, né? Oeiras foi a cidade que eu nasci, vivi até os 18 anos de idade, quando me mudei para Recife para cursar publicidade. Um dia desses, né? Um dia desse. E aí, no meio dessa busca, assim, de muitas e muitas buscas, apareceu para mim o artigo de Luiz Motti, né? Transgressões na Calada da Noite. Um sabá de feiticeiras e demônios no Piauí colonial, onde ele traz os relatos originais, né, desse suposto sabá de bruxas que aconteceu em Oeiras em 1758. E aí, nesse momento, eu propus a criação de uma série de fotoperformances onde eu ia reinterpretar a partir de uma teoria, de um método que se chama fabulação crítica, trazido pela Saidiya Hartman, que é uma escritora norte-americana que exercita isso principalmente na literatura, só que eu pego esse método da fabulação crítica e trago para a fotoperformance, né, tentando reinterpretar, reimaginar esses documentos a partir da minha própria vivência enquanto uma moradora daquela cidade, tentando desvelar, assim, os mecanismos de opressão que continuam, que perduram apesar do tempo, apesar de todas as mudanças, tentando ali encontrar esses mecanismos que perduram. Sim. E aí estava criando essa sessão de fotos, que foi até publicada na revista Propágulo, que é uma revista de arte pernambucana, que foi muito importante para mim naquele momento também, de ter uma projeção maior sobre esse trabalho que eu estava desenvolvendo. E minha orientadora, no momento, Fernanda Capibaribe, que continua sendo minha orientadora agora no mestrado, me apresentou para Fernando, quando ele comentou com ela que tinha aprovado o projeto. E aí, felizmente, esse encontro aconteceu de uma forma, para mim, bem mágica, assim, porque... Pois é, nada à toa, né? E ele era professor de cinema e eu fazia publicidade. Então, por mais que a gente convivesse tudo no CAC ali, no mesmo A departamento... gente não se conhecia. Eu nunca tinha tido aula com ele, porque não pagavam muitas cadeiras em cinema, então a gente não se conhecia. E aí, quando a gente se conheceu, eu fiquei, nossa... Deu match. Não acredito. Agora, pode continuar. E aí, pra mim, foi muito importante, assim, esse momento, porque eu entendi que o que eu tava precisando não era uma grande loucura da minha cabeça. Tem mais doido contigo aí, né? E que aquilo poderia se transformar numa coisa muito maior do que eu imaginei no começo, e que se tornou, né, a Renego. Que massa. Não, acho interessante, quando o Nayá fala dessa questão da fabulação, assim, a gente entender o que é o documento, né? E por que essa dimensão da fabulação é tão importante para o filme e para a história, na verdade. Porque o documento que o Luiz Motti encontrou é uma transcrição de um depoimento feito por duas mulheres, né? Aliás, por dois depoimentos. E essas mulheres eram mulheres escravizadas, né, na época, e elas não sabiam escrever. E quem redigiu esse documento foi um padre jesuíta, né? Então ele já tem essas camadas de complexidade que dizem respeito à autoria desse depoimento. Além de narrar coisas que são mágicas, né? Elas relatam, por exemplo, que elas voam até um lugar onde acontece o sabá. Elas relatam que elas invocam essa presença do demônio através de rituais e de orgias, né? Tem toda uma dimensão mágica no relato delas. A gente não sabe, a gente não consegue determinar qual é a autoria desse documento, né? Quem de fato narrou e que fatos aconteceram para serem narrados daquela maneira, né? Então é um documento que chega para a gente assim, no século XXI,
assim, como uma grande ficção, né? Sim. Uma grande fabulação envolvendo essas mulheres, mas que fala muito sobre essa dimensão do cotidiano dessas mulheres, né? E como eram as relações de poder e de dominação naquela sociedade, né? Porque entre os relatos delas existem jogos de poder, né, sexuais que elas realizam, né? Elas encenam a figura do demônio. Essa figura do demônio se coloca em alguns momentos como uma figura do senhor da fazenda, né, que domina elas, né? Então é um documento muito complexo, além da complexidade do próprio texto, porque é redigido numa caligrafia, português arcaico, né? Numa caligrafia que só realmente o Luiz Motti, só alguém treinado consegue ler e entender. Ele é o relato de um padre sobre a experiência de duas mulheres, que o que a gente tem, como o filme mostra, é só o X que elas marcam no final, assinando, né, o nome delas no documento. Então, assim, isso que Nayá traz é fundamental. A gente tem que fabular quando a gente está diante de um documento como esse. A gente precisa investir uma dimensão imaginativa para poder construir algum discurso sobre essa realidade dessas mulheres. Isso também que eu fiquei muito interessado em saber, porque vocês assinam o roteiro junto com o Alan Oliveira também, né? São a três mãos. Como é que foi pegar esse documento tão complexo, tão, né, de um português arcaico aí, de uma história que, né, talvez tão amarrada assim? Como foi para parar e fazer esse roteiro? Eu acho que esse roteiro não parou e construiu. Eu acho que ele foi se construindo assim, ao passo que a gente ia conversando e ao passo que a gente ia entendendo que as perspectivas que a gente estava trazendo sobre o documento para o filme eram, às vezes, eram diferentes, às vezes eram conflituosas, às vezes entravam em discordância ou concordância, e que isso foi fundamental para que no final a gente conseguisse construir esse roteiro, né? Porque, como o Fernando falou, ele conheceu o arquivo pelo livro da Carolina Rocha. E a Carolina Rocha, inclusive, é uma historiadora que traz essa possibilidade desse caráter ficcional da história para o documento. Ela contesta esse caráter ficcional da história, porque ela deixa isso, ou ela elabora isso de alguma forma no livro, que esse arquivo pode ter sido uma invenção do padre para justificar a presença econômica, política dos jesuítas no Piauí naquele período histórico. Então, no momento em que eles estavam sendo expulsos do Brasil, inclusive naquele momento histórico. Exato. Então, de certa forma, eles necessitavam de uma certa justificativa para que eles permanecessem naquele território. E a justificativa mais cabal naquele momento era que eles precisavam expulsar o demônio, expulsar a sodomia, expulsar a heresia, expulsar comportamentos que eram vistos pela Igreja Católica hegemônica como comportamentos desviantes, como comportamentos que deveriam ser controlados, que deveriam ser punidos e que mereciam estar sendo julgados por uma inquisição, como foi o caso desse documento. Já eu acesso o documento pelo arquivo, pelo artigo do Luiz Motti, e venho com a perspectiva da fabulação crítica através da Saidia Hartmann. E aí, quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente percebe que existem várias diferenças ali de percepção, e que eu, como moradora da cidade, acabo também trazendo outras perspectivas, como a do teatro, que para mim esse foi um grande mote de elaboração do roteiro, sabe? Antes de ir para Oeiras definitivamente gravar, a gente fez uma viagem juntos para pesquisar, né? Onde a gente foi na Serra da Capivara, em Simplício Mendes, que é a cidade da minha avó, e em Oeiras, efetivamente. E durante esse processo eu apresentei o maior número de pessoas que eu achei que seria interessante para a construção, para a articulação dessa narrativa para Fernando e para Alan. Então apresentei Júnior Viana, que foi meu professor de história por muito tempo, que no período que a gente gravou o filme estava como secretário de Cultura da cidade de Oeiras. Apresentei Gideon, que é um pai de santo de um terreiro na cidade, um terreiro de candomblé na cidade. Que eu também achei que existia uma ligação ali que a gente poderia fazer. Apresentei o Cine Teatro, que foi o lugar onde eu
iniciei minha incursão artística, por assim dizer, né? Muito adolescente, eu fazia peças de teatro da escola nesse teatro, e na hora que eu pensei em encenar esse arquivo na cidade, o primeiro lugar que eu pensei foi na igreja, no teatro, que é exatamente ao lado da igreja principal da cidade, o que sempre me chamou muita atenção. Então eu acho que quando eu trago esse mote para a Fernanda, a gente conseguiu elaborar aí um pensamento de um roteiro, né? Sim. E é um roteiro, como você falou, que ele vai acontecendo no processo, né? É um filme sobre um processo, né? E é um filme sobre o processo de leitura desse documento e de uma tentativa, junto com um grupo de atores em Oeiras que atuam na Paixão de Cristo, né? A gente foi, importante lembrar que a gente foi durante a Semana Santa em Oeiras, e a Semana Santa de Oeiras é um acontecimento cultural importantíssimo na cidade, né? Que as pessoas têm muito orgulho. Então a gente foi meio que desafiar esse momento que ao lado do teatro estava acontecendo as missas da Semana Santa, o som inclusive vaza dentro do teatro no filme, e a gente estava tentando, de certa forma, interpretar um documento que falava sobre um pacto com o demônio, Inquisição, né? Sobre Inquisição, sobre essas orgias, né, que elas montavam ao lado das missas que estavam acontecendo da Semana Santa. Então, assim, toda vez que a gente lia o documento, a gente encontrava uma coisa diferente, né? E acho que é até agora sim, né? Se a gente voltar a ler o documento é um documento, tem acho que umas 8 páginas, mas primeiro a dificuldade da linguagem é uma dificuldade que impede a gente de entender tudo. Sim. E a gente leu com as pessoas e as pessoas tinham dificuldade de entender o que elas estavam relatando, né? Aí quando a gente propõe a possibilidade de a gente encenar, aí a ficha cai das pessoas, elas começam a entender o que aquelas mulheres estavam fazendo, né? E aí o filme começa a acontecer, né? Porque há um conflito se estabelece ali no momento em que a gente começa a querer interpretar o que o texto diz. Né, uma dúvida que eu tive, eu acredito que essa história não seja tão amplamente conhecida lá em Oeiras, né? Como é que foi pra ter uma cena lá com a sua família te recebendo lá e tal? Como é que foi o pessoal saber dessa história através de vocês, de que tudo isso tem acontecido ali no século XVII, né? 18 no caso, lá em Oeiras? Como foi a recepção do pessoal? Que no filme mostra um pouquinho desse conflito, né, que há. Então, foi uma questão bem conflituosa durante o filme inteiro. Tem até uma passagem do filme que Júnior Viana traz um relato de um professor que alguns anos atrás tinha tentado fazer uma encenação também desse documento nas portas da igreja, e a cidade inteira tinha ficado em pânico. Mas explica o que é a porta na igreja, o que é a encenação. E essa encenação era justamente de um dos fragmentos do texto onde essas mulheres relatam que fazia parte desse ritual elas irem até a porta dessa igreja, que fica ao lado do teatro, a igreja Nossa Senhora da Vitória, e nas portas dessa igreja elas tinham que bater com as partes prepostas, como diz o texto, com a bunda 3 vezes na porta, e de lá elas saíam correndo até o lugar que chamava o Campo do Enforcado, que era um cemitério onde as pessoas se matavam, que as pessoas que se matavam eram enterradas, mas ao bater com as três vezes com a bunda na porta da igreja, o demônio aparecia no cemitério. É difícil de entender. Mas era a forma batia a bunda de na igreja o capeta, e corria pro cemitério pra ver o capeta. Porque sabia que ele ia aparecer lá. Era a forma de chamar o capeta, bater com a bunda na porta da igreja. E porque isso era uma afronta, né? O número 3 em toda essa simbologia da demonologia é um número muito importante. Então, cristianismo também, né? Temos a Trindade. Então, é como uma afronta mesmo para Deus, Pai, Santo Espírito Santo, alguma coisa assim. E isso era uma forma de invocar o demônio, que era chamado por elas como Tundai, que aparecia como um animal, como uma cabra, enfim. E quando a gente volta com essa perspectiva para a cidade, reinterpreta esse documento no teatro, na Semana Santa, imagine que uma cidade de pouco menos de 30 mil habitantes, que é conhecida até hoje como a capital da fé do Piauí,
que tem a Semana Santa como um ponto alto de extremo respeito, extrema importância, não recebeu de uma forma tão amigável assim. Imagino. Até o momento de, no final do filme, quando a gente tava nas vésperas de terminar ali as gravações do filme, a cidade inteira tá comentando que a gente tava nua dentro do teatro e que a gente tava afrontando a igreja, que tal e tal. Então, criou-se um clima tenso. Uhum. Mas esse clima tenso também, de alguma forma, pra mim, foi muito proveitoso, assim, num lugar de enfrentamento mesmo, num lugar de coragem, num lugar de estar com aquelas pessoas da forma mais honesta que a gente conseguia estar naquele momento, o grupo de atores, e esse grupo de atores também está com a gente ali disposto a compreender de alguma forma, né? Fernando falou sobre Sim. a limitação da linguagem. Eu acho que essa limitação da linguagem, entre aspas, deu até a perspectiva da gente expandir essa linguagem a partir da imaginação, né? Da nossa própria imaginação e da imaginação desses outros personagens que estiveram ali com a gente. A minha família enquanto personagem também, né? Enquanto personagem, a minha avó ali tentando entender, algumas vezes o rosto dela enquanto a gente tava falando, se espreme, né? Numa expressão de não tô esforço, entendendo né? nada. Uhum. Eu leio também aquela expressão dela como esses assuntos eu não quero falar, né? Tem umas coisas assim também. Tipo, como uma fuga, né? Tipo, por que vocês estão falando disso aqui? Mas também, de algum momento, minha família também recebeu muito bem essa proposta, assim. Eu acho que me senti muito acolhida, porque tanto eu, naquele momento, quanto várias outras pessoas, personagens ali, estavam passando por momentos muito singulares, e isso tudo foi também muito importante para a constituição do próprio roteiro. Uma das personagens que a gente conheceu ali naquele momento, que eu já conhecia desde a infância, que sempre foi uma figura muito emblemática para mim da cidade, mas que naquele momento se apresentou como uma perspectiva de tipo, poxa, a gente quer muito saber mais sobre a vida dela, que é Beron. Que representa ali a mestra Cecília no filme, e que de alguma forma surgiu um interesse tão grande pela vida dela para além do teatro, que ela acaba se tornando uma figura central no filme também. E que bom que ela se torna uma figura central no filme, porque esse filme também indica um momento onde eu assumo uma transição de gênero, e ela assumiu essa transição de gênero dela na cidade há muito tempo. Então ela vem enfrentando questões muito complexas há muito tempo. Então para mim ela é uma inspiração que se aflorou ainda mais a partir desse contato da gente no filme. E a mestra Cecília é uma personagem que aparece nesses relatos como a pessoa que iniciou as mulheres nessas artes aí da incursão com o demônio, né? Elas se encontram com a mestra Cecília, elas relatam que elas não sabem como, elas aparecem por meios mágicos nesse lugar encantado, aonde rola o sabá, né? Então acaba que Beron assumiu um papel super simbólico assim, e emblemático dentro do filme como a mestra Cecília. Tem até uma parte do filme que eu acho bem interessante, um spoiler aqui, mas rapidinho, não vai mexer com ninguém não, que uma das atrizes ela se choca muito, né, com o texto, né, e até falar, eu não sabia que ia ser tão assim, essa questão de religião e tal. Eu acho que isso também dá um pouquinho, mostrar o que foi, né, esse impacto para o pessoal local. Falar em local ainda, não sei, mas eu acredito que sim, em algum momento vocês vão passar esse filme lá em Oeiras, né? Como é que tá a expectativa para depois de pronto a recepção do pessoal que viu fazer e tal? É importante dizer que a gente fez uma sessão para as pessoas que participaram no teatro, né? Primeiro a gente exibiu o filme para elas, e era uma preocupação que a gente tinha desde o momento da filmagem, porque é um filme muito sensível. A gente vai para a cidade e depois vai embora, as pessoas continuam vivendo as suas vidas na cidade, e elas tinham a preocupação legítima de que poderiam sofrer, né, as consequências. Você vê, até hoje esse professor que fez a cena de bater a traseira na igreja é comentado. Então a gente estabeleceu um pacto com as pessoas, um acordo de que elas se sentiriam representadas dentro do filme, né, de que a gente não faria uma montagem que não privilegiasse elas, que elas se sentissem desconfortáveis. Perdi o sono com isso, muito tempo. Imagino. Muito preocupado, porque de fato, se algumas das pessoas não topassem estar no filme, a gente ia ter um problema.
Sim. E felizmente elas viram, gostaram do filme, entenderam a proposta do filme. E aí a gente está se preparando para fazer essa sessão em Oeiras. Tem data já? Não, ainda não. Né? Quer falar? A gente tá pleiteando isso de alguma forma para que o filme seja exibido no Cine Teatro Oeiras, reunindo todo o elenco que participou. E eu estou muito empolgada e ansiosa para que isso aconteça, porque eu quero muito conversar com essas pessoas novamente. Já passaram vai fazer quase 2 anos que a gente gravou o filme, daqui a alguns meses. E por mais que pareça um pequeno período de tempo, mas na minha cabeça parece um longo período de tempo, que muitas coisas mudaram. E aí, toda vez que eu vou falar sobre esse filme, novas coisas surgem na minha cabeça. E eu imagino que quando essas pessoas verem novamente o filme também, dialogarem com a gente, outras perspectivas vão surgir a partir disso. Eu gostaria muito de escutar a perspectiva dessas pessoas para que até nas próximas exibições de Arrenego a gente consiga ter uma multiplicidade de pensamentos maior para agregar também nas nossas próprias falas, trazendo a fala dessas pessoas também como um aporte para que a gente consiga expandir esse debate, né? Tem um depoimento de uma das atrizes, né, do teatro, que eu acho muito legal no filme, que é a Carol, né? Que ela fala que depois de fazer aquela cena, porque ela fala que ela tinha uma educação muito rígida, né? Uma família muito religiosa, e ela é estudante de história, né? Então que participar daquele processo e fazer aquela cena deu a ela outra consciência desse lugar dela como profissional de história, né? E eu acho que o filme tem essa capacidade de provocar não só nas pessoas que participaram, mas efetivamente das pessoas que vão assistir na cidade, que é esse deslocamento, essa capacidade de enxergar essa dimensão da história numa perspectiva crítica, né? E entender que é isso, né? Que é possível se falar desses temas sem que isso seja necessariamente uma grande afronta, uma heresia, uma blasfêmia. E falar disso através da arte é ainda mais importante, que uma das minhas trocas de mensagem com o Beron depois da realização do filme é que, inclusive, quando a gente tava vindo para São Paulo, eu mandei áudios para ela assim, falando: ai, amiga, a gente vai apresentar o filme em São Paulo, tô muito empolgada. E um dos comentários dela é de se sentir muito contente com o papel da arte enquanto esse mecanismo de transformação e até de cura mesmo. Sim. De tipo, como esse processo, por mais que tenha envolvido muito medo no momento que a gente estava fazendo, em mim mesmo envolveu muito medo, né, do que poderia gerar, do que a gente poderia gerar nas pessoas e tal. Mas que tudo isso depois traz também uma sensação mesmo de cura mesmo, de tipo, poxa, a gente pode refletir sobre temas que atravessam nossos corpos, que atravessam os corpos de tantas outras pessoas, e que isso pode servir como um mecanismo de reflexão, como um mecanismo de contestação, e isso é muito importante, né? E me fala um pouquinho como é que foi a exibição de estreia aqui no Cinemix, como é que foi a recepção do público, como é que vocês estão vendo isso? Acho que foi muito bom, assim, a gente ficou muito feliz de cara, assim, do filme ser selecionado para Mix Brasil, porque eu acho que... Tá na mostra competitiva? Tá numa mostra que se chama Reframe, que é uma mostra muito interessante, que esse ano vai ser competitiva também. Ah, legal. Né? E é uma mostra que os filmes dialogam com as outras artes, né? Expande um pouco esse conceito de cinema. São filmes não muito tradicionais. A gente achou que o filme foi muito bem colocado dentro dessa mostra. E é isso, poder estrear o filme na Mix Brasil é muito importante, assim, pela história do festival e pela identidade que o filme passa a ter a partir de então, né, para circular em outros festivais, né, que é o que a gente está fazendo agora nesse processo de distribuição. Então foi muito legal poder exibir o filme aqui, a sessão foi muito legal também, teve público, teve um debate. O cinema do MS é um cinema muito legal, né, cara? Isso, tecnicamente falando, é uma cinema que eu gosto bastante. Um som muito bom no IMS, eu achei. E uma sessão também com pessoas muito importantes pra gente. Muito importantes. Caio Z, que fez a montagem do filme.
Tava lá a Fernanda Caparibe, que apresentou eu e Fernando. Legal. Estava lá pessoas muito queridas e importantes para Fernando, para Alan, para mim, estavam lá. Então foi uma sessão que eu acho que a gente se sentiu muito acolhido e que acredito que depois os comentários que a gente recebeu foram comentários muito bons. Essa mostra realmente é uma mostra de vanguarda, né? Uma mostra onde todo mundo comentou depois que é onde surgem filmes que de certa forma expandem mesmo essa perspectiva do cinema. Então para mim foi muito especial estar nessa mostra e amanhã tem a premiação, né? Então, empolgada, ansiosa e pensamento positivo. Na torcida. É importante dizer, eu não sei quando que vai ao ar o podcast. Na quinta-feira. Na quinta-feira? Na terça, daqui então, a gente já vai saber o resultado. E a gente vai ter uma outra sessão no dia 22, né? Vamos deixar o convite aí pra todo mundo colar. Lá no Cine Olido, ali no centro, né? Do lado da Galeria do Rock. Ali, exato, às 17h15. Legal, eu vou tentar dar uma passada. Não sei se eu consigo não, mas eu vou tentar. Mas eu já vi o filme, eu achei bem legal. Tente, pra quem conseguir, os ingressos são gratuitos, distribuídos 1 hora antes da sessão, então... Boa. E depois daqui do Cinemix, vai rodar mais festival? Como é que vocês estão planejando circular com esse filme? Então, depois que a gente termina um filme, né, a gente acha que o mais difícil é fazer o filme. Não, depois é distribuir. É a distribuição do filme. Tudo a gente acha, primeiro o mais difícil é o financiar, depois a gente acha que fazer o mais difícil, depois a gente acha que montar. No final das contas, tudo é difícil. Tudo é difícil. Mas essa parte da distribuição, felizmente já existem editais que contemplam a distribuição dos filmes, né, porque a gente tem muitos filmes que são produzidos longas-metragens no Brasil que não tem nenhum tipo de distribuição. A gente está lutando aí nesses editais, a gente tem uma boa expectativa de que o ano que vem a gente consegue fazer uma distribuição em salas de cinema, né? Além desse circuito de festivais que a gente continua escrevendo, é um processo contínuo, assim, a gente está o tempo todo vendo, inscrevendo, né? A gente recebe mais nãos do que sim, faz parte muito filme tá pronto hoje. A LPG deixou muito filme pronto desses 2 anos para cá. Você fala LPG, a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, exatamente. Então a gente teve aí durante esse período Temer, Bolsonaro, um represamento de projetos audiovisuais que nos últimos anos, né, se acumularam, né? Então a gente tem filmes aí de 3, 4 anos atrás que não foram lançados, que estão inéditos ainda no Brasil. Vai demorar um tempo ainda para a gente voltar naquele ritmo que a gente vivia antes, né, nos bons tempos aí da cultura. Mas é muito bom também, Fernando, ter comentado assim sobre a LPG, né? A Lei Paulo Gustavo. Eu acho que eu percebi nesse festival aqui no Mix Brasil. Muita gente, né? Muita gente, assim, uma quantidade maior de produções do Norte e Nordeste aqui nas mostras competitivas de curta, de longa também. E isso é um impacto direto, um reflexo direto do incentivo da Lei Paulo Gustavo, principalmente nessas 2 regiões que também foram negligenciadas, assim, por muito tempo durante a cultura aqui no Brasil. E isso mostra realmente que esses filmes agora estão conseguindo ter uma circulação maior, né? Tinham outros 2 filmes do Piauí aqui na mostra, o que era bem incomum, sabe? Sim. E que agora, a partir desse financiamento, né? O filme A Renega é uma parceria, de certa forma, Pernambuco-Piauí. Foi com financiamento pernambucano. Tem coisa da Fundarp, né? Tem do Funcultura e tem da LPG estadual de Pernambuco também. Ah, que legal. Então, é um financiamento completamente pernambucano, só que gravado com a equipe mista, né? Pernambuco-Piauí. E que, de certa forma, também representa muito pro Piauí, né? Tá nesse espaço, conseguir essas interconexões. E eu acho que muito disso também por causa da universidade que existe, né? Por causa desse meu deslocamento também para Pernambuco, porque no Piauí não tem uma escola de cinema na universidade. Então isso dificulta muito a galera que está lá tentando produzir também cinema com financiamento próprio, né? Financiamento próprio do Estado, conseguir fazer essas realizações. E eu acho que a Lei Paulo Gustavo foi muito importante nesse sentido. É um processo. O último episódio que a gente teve aqui do Balde 2 foi com o Matheus Alves, que fez o som do Som Redor. É incrível ele. Do Bacurau, e fez agora vou falar sobre o Agente Secreto.
E como em Pernambuco, acho que o Alan viveu muito isso também, que foi uma construção, né? Não tinha também o curso de cinema na UFPE. Todo mundo que queria ser cineasta e tal, ia fazer publicidade, ia fazer jornalismo para estar no CAC. E aí começou aquele trabalho de cineclube, né? Do pessoal começar a fazer, até ter uma demanda, a demanda já tinha, né? Até acho que a universidade perceber que era necessário criar um curso de cinema ali. Nem você como professor vê muito isso, né? Eu sou natural de Niterói, né? No Rio de Janeiro. Me mudei em 2006 para Pernambuco. Em 2006, o primeiro curso voltado para audiovisual com esse nome, cinema, foi a especialização em cinema da Universidade Católica, que eu dei aula, Sim. inclusive, em 2006. Só em 2012 a gente vai ter... Na verdade, em 2008 a gente vai ter o projeto do curso de cinema, em 2012 a gente vai ter as turmas, né? Então, foi um longo processo, assim. Eu fiz o doutorado lá na UFPE, era o último doutorado em comunicação do norte do Brasil, acima de Pernambuco, né? Era o primeiro, não tinha mais. Né? Hoje a gente tem graduações em cinema audiovisual, a gente tem mestrados em comunicação e audiovisual, a gente tem doutorados, a gente tem a universidade, né, em vários estados ofertando essa formação. Mas antes não, as pessoas faziam publicidade, as pessoas faziam rádio e TV, né, e o mercado lá em Pernambuco já era muito dinâmico, muita gente queria fazer cinema e fazia cinema, e o curso atendeu isso. E eu acho que o curso mudou muito também o perfil nessa lógica aí Sim. que Nayó falou da LPG. O curso permitiu que o mercado audiovisual de cinema hoje em Pernambuco seja muito diverso, porque a universidade hoje é muito diversa. Ela tem a lei das cotas. Além da lei das cotas, o Enem permite que pessoas de diversas partes do Brasil venham estudar. Né? Então a gente tem hoje um mercado que é menos provinciano, que é menos formado por pessoas, às vezes de famílias e de grupos que se conhecem. Casa Forte, aquelas, o que se chama panelinhas, né? A gente tem pessoas que vêm de outros lugares do Brasil e vão estudar cinema na UFPE, de perfis socioeconômicos completamente diferentes. E a gente percebe isso no filme, na variedade de filmes que circulam. É um momento cultura muito também bom. Mudou bastante também o perfil de aprovação, né? Eu lembro quando eu morava lá em Recife, há mais de 10 anos atrás, que tinha a festa do Fucultura. Quando saía a premiação do Fucultura, ia todo mundo pra Mamédia pra comemorar, era a mesma galera todos os anos fazendo a mesma festa. Isso mudou muito. Na Fucultura agora tem vários indutores, né? É um edital muito importante. A gente tem críticas que dizem respeito a esse teto do financiamento. No final das contas, a gente queria que houvesse uma expansão, né, desse orçamento do Funcultura. E isso não vem acontecendo nos últimos anos. Embora o edital tenha melhorado muito em termos de acesso, né? Sim. É um edital que tem praticamente o mesmo recurso há muitos anos. Né? E que demora, né, que atrasa. Tem várias questões, mas, claro, a gente é muito grato ao Funcultura. Eu acho que é um diferencial muito importante em Pernambuco. Explica muito bem o que é o cinema pernambucano hoje. Exato. Muito por conta desse fomento que houve, né? E é resultado de uma luta coletiva, assim, da classe audiovisual lá. Assim, não é a favor não é bondade, né? Dos governantes, não. Assim, é uma coisa que teve muita briga, muita luta para que existisse. Exato. E aí, Nayó, depois dessa, já espera fazer outro filme também agora? Já tá com umas coisas na cabeça ou não? Chega? Eu espero que sim. Eu espero que sim, inclusive aberta a projetos e parcerias e pessoas interessadas em fazer cinema coletivo, em pessoas interessadas em fazer cinema de enfrentamento, principalmente sobre questões de colonialidade, raça e gênero, que são questões que eu trabalho também no mestrado, então estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e agora inclusive vou voltar para Recife, vou fazer uma residência artística lá na Chapada Diamantina. Estou muito feliz com isso. Parabéns. E nessa residência também eu pretendo desenvolver projetos com foto e vídeo, que são coisas que me interessam muito, e também tentar assumir uma certa autoria do meu trabalho na arte, assim, né? Tentar criar uma identidade própria, assim,
nesse trabalho que eu venho desenvolvendo e também sempre disposta a desmantelar totalmente essa identidade que eu mesma estou criando, porque não tenho nenhum apego com ela. E isso é o que é importante, assim, nas parcerias, né, em conhecer outras pessoas e em se envolver em outros projetos. É essa possibilidade da gente se remodelar e estar disposta a ser afetada por uma história, a ser afetada por outras narrativas e entender como é que essas outras narrativas podem construir também nossos próprios processos, nossos próprios caminhos, como foi, por exemplo, esse meu encontro com o Fernando e com toda a equipe que produziu a Renego e que participou enquanto a atuação de a Renego, que foi uma escola para mim, né? Eu digo que a Renego sempre vai ser lembrada na minha história como uma escola. Eu nunca tinha atuado num filme, num longa-metragem. Ainda bem que você tá falando isso, quem assistir não vai achar que é isso não, viu? Exato. Nunca tinha feito isso, assim, nunca tinha atuado num longa-metragem, nunca tinha assumido a direção de arte de um longa que também foi assumida por mim e uma colaboração de um roteiro também não. Então foi a primeira vez de muitas coisas e a primeira vez também estando com um diretor que me permitiu conhecer muita coisa, me permitiu eu dar pitaco em muita coisa e que para mim foi muito enriquecedor, muito construtivo, assim, de realmente terem me acolhido enquanto uma pessoa que estava ali disposta a aprender e estava disposta também a compartilhar a própria história e como é que isso foi muito importante, né? Então, eu espero sair dessa escola preparada para criar outros projetos, criar outras parcerias e continuar fazendo isso, que é o que eu sempre sonhei em fazer. Que maravilha, que maravilha. Bem, a gente fica por aqui. Alan, obrigado. Posso fazer uma lembrança? Fica à vontade. Fica à vontade. O Alan não está aqui, eu sou o Fernando, mas perdão, um abraço para ele, porque ele vai ouvir, perdão. Ele ouve podcast, ele adora podcast. Eu tenho que parar de fumar maconha de gravar dessas coisas, bicho. Mas mandar um abraço pro Alan também, que foi também super companheiro e nessa jornada aí de criação do Renego. Dizer que para mim também foi um aprendizado muito grande trabalhar com Naiwa e que quem assistiu o filme vai ver que o brilho do filme é ela que traz, assim, né? O filme, ele é todo costurado pelo ponto de vista dela, pela experiência dela, né? E fazer uma lembrança também que me ocorreu agora, né, que já vai ter saído o resultado. O filme vai ser exibido na GED, que é a Jornada de Estudos Documentário, legal, em Recife, legal, no cinema da UFPE, no dia 2 de dezembro. Cara, eu não conheço cinema, sou louco para ir no cinema da UFPE. É massa, o cinema tem uma programação muito legal, também tocada pelos alunos e alguns professores também do curso. Então fica o convite de quem estiver em Recife no dia 2, assistir a Renego, seguir a programação da GED, que é essa jornada que a gente faz, que esse ano vai ter um recorte sobre o documentário queer. Então, do caralho. Tem vários filmes interessantes que a gente vai exibir lá em Recife, além de a Renego. Fernando, obrigado. Valeu, muito obrigado, Gil. No final. Naiwa também, obrigado pela vinda, viu? E parabéns, sucesso aí pra Renego. Espero que rode bastante, que muita gente consiga ver, porque vale muito a pena. É um filmaço. Ficamos por aqui, a gente volta na próxima edição do Belo de 2. Um abraço e até mais.